Vidas negras importam. Sem algema, Lino Guedes. Ditinha, escute uma história muito nossa. Antigamente, não faz muito tempo ainda, foi escrava gente negra. Os mais pesados castigos lhe deram impunemente. Mas um dia, a realeza, na nossa sorte condoída, cujo crime consistia em ter a pele enegrecida, a liberdade nos deu. Belo gesto, não, querida? E o que depois ocorrera? É de ontem? Por que falar? Mas eu ainda, Ditinha, preciso me libertar do penoso cativeiro. E me traz o seu olhar. Sem algemas. Lino Guedes. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações. E essa nossa conversa, eu tenho prazer, né, de oferecer para a Dandara Suburbana, Carol, para a Bárbara Inês, para a parceira Rosi Brasil e para a Sandra Regina. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Celo Cardoso. Salve, Celo. Tudo bom, querido? Bem-vindo. Como está você? Olá, tudo bem? Boa noite. É uma enorme satisfação estar aqui frente a frente com você. Sou eu que agradeço, querido, essa sua gentileza da gente poder conversar, falar sobre literatura, falar sobre sua literatura. E aí eu peço aquela gentileza, querido, se apresente, por favor. Eu sou Celo Cardoso, sou do extremo oeste da Bahia, uma cidade chamada Bom Jesus da Lapa, que é a capital baiana da fé, reconhecida nacionalmente, né, como uma das sete maravilhas do mundo, né, que tem a igreja do Bom Jesus aqui. E eu sou esse lapense, sou esse poeta, esse escritor, esse sonhador que vos falo. Basicamente é isso. Opa, mas é isso que a gente veio conversar, querido. É falar sobre o que é, e não é tão básico, essa sua literatura. O que consiste essa sua literatura? Essa minha literatura é uma literatura pujante, né? Uma literatura emergente, uma literatura urgente que fala, dialoga sobre esses corpos, sobre essas nuances negras, com a centralidade aqui no oeste da Bahia, né? Norte do estado também, caminhos que eu permeio, que eu visito, que eu converso, que eu tenho amigos, que eu tenho conhecido. E eu fico nessa transitabilidade, né? Entre lá e cá, e a literatura não para, ela nos move e eu estou aqui me movendo. Hum. E aí, fazer aquela entrevista assim, querido, conta para nós que é esse corpo negro. Quando você se descobriu negro? Vamos lá, primeiro, assim, fazer bem por Ah, nota por escrito. isso foi uma pedrada, né? Que você perguntou agora aí, usando a simbologia da palavra. Ao tornar-se negro, fazendo alusão ao livro de Neuza Santos, né? Então, assim, quando eu me descobri negro, foi no mercado de trabalho, tu acredita nisso? Eu fui para entrevista de emprego e tive uma pontuação legal, igual a de uma pessoa que não era uma pessoa não negra. E eu dormi com a vaga e acordei sem a vaga. E sempre aquela conversa, né? Espere que eu vou te ligar, que eu vou te ligar, que eu vou te ligar, e não me ligou. Aí, de repente, eu passei na rua, a pessoa que teve a mesma pontuação que eu, só que teve um fator de desempate, né? Que era o currículo. Naquela situação, meu currículo era bem extenso, muito além do dele, né? Porém, felizmente, né? Felizmente, hoje eu falo felizmente, ele foi escolhido. E nesse processo que eu procurei entender o porquê, mas porquê, mas porquê. E foi no aspecto que eu estava passando uma dificuldade financeira gigantesca, aí que eu pude parar um pouco para me refletir sobre o porquê da situação, que não tinha cabimento, não tinha as provas, depois eu tive acesso às provas, as mesmas quantidade de questões que ele acertou, eu acertei, e o fator desempate era o currículo, meu currículo é extenso, eu não fui chamado porque aí depois eu descobri que uma fala atravessada do antigo supervisor que falou para o outro concorrente que eu não era uma pessoa apresentável, né? O que que era apresentável para aquele, para aquela empresa? Então eu fiquei daí que eu me
fui forçado a me tornar negro, me reconhecer como esse homem negro, potente e que eu incomodo. Assim eu me tornei negro. Não, desculpa fazer uma correção, não só o negro, mas o negro que incomoda. Porque se tinha tudo isso lá, para dizer o não, eles tiveram que penar. Não foi uma coisa tão fácil. Né? Não É foi uma isso. coisa. Não foi. Então, potente já sempre foi, né? Legal, querido. Interessante. É esse caminho que a gente tem. Muitos de nós foi isso, né? Nesse confronto na escola, fora de casa, essa história toda assim. E aonde essa sua ancestralidade negra que você teve, sempre tem, está nos seus textos. A minha ancestralidade vem porque eu nasci no terreiro de Candomblé, né? Então eu sou nascido de berço, como dizem o ditado aqui no oeste da Bahia, né? Para desmitificar um pouco, para sair um pouco da conversa, quando dizem, né, as pessoas dizem a Bahia é muito extensa, tem 417 municípios. Salvador não é a sua Bahia. Salvador é Salvador. E a Bahia é muito diversa. Você pode permear ali para Salvador, pelo Recôncavo, já vê a diferença. Você vem para o centro-norte, já é a diferença. O norte do estado é muito diferente. E eu sou do extremo oeste da Bahia, então totalmente diferente. Salvador é um complexo cultural muito forte, mas a Bahia também derrama esse apogeu de cultura e diversificação de qual jeito de conversar e caminhar. Então é muito diferente. Pô, esse aspecto que eu estou falando é importante a gente permear, porque muitas vezes as pessoas que podem assistir, porventura assistir, entender a Bahia como uma só, uma unificação só, não é. A Bahia é bem diversificada. E esse processo da minha escrita é, é, foi bastante puxado para me auto-reconhecer, para esse processo de reconhecimento. Foi extenso e foi bem complexo para eu me poder me entender dessa escrita, dessa ancestralidade e o poder, porque tem, além do processo de aceitação, tem o processo do preconceito externo, né? Que não é fácil você se autodeclarar ser um homem de candomblé, você é um homem de umbanda, ser um de religiões de matriz africana. Então, Salvador tem um núcleo muito forte, já tem uma política de trabalho muito forte, mas no interior da Bahia, não é diferente, não é melhor nem pior, mas tem uns caminhos diferentes, né? Então, assim, isso permeia também com gestões, né? Que tem gestões que abobinam essa prática. Ultimamente, aqui na cidade de Borges da Lapa, no pleito anterior, no sufrágio agora, que entrou um governo que não sei se ele não demonstra interesse, também não demonstra desinteresse, mas não foi fácil. E todo esse processo, o meu processo foi atravessado por gestões municipais, gestões governamentais que não fomentava esse favorecimento, essa aceitação. Então, por isso que não foi fácil e não é fácil para muitos jovens se entender como pertencente às religiões de matriz africana e para mim ainda mais poder saber e ter a confiabilidade de externar a minha ancestralidade nos livros não foi fácil. Eu tive que passar por um processo de entendimento e de locar também no mercado de trabalho, porque quando você externa uma ancestralidade no livro, na sua escrita, como eu trabalho no chão da escola, eu sou promotor de eventos no chão da escola, eu promovo gincanas, promovo diálogo para as relações raciais. Então, assim, quando esses gestores das escolas veem que é um livro repleto de ancestralidade, fica com as situações um pouco, digamos, complicadas de se aceitar o trabalho. E que a casa é nossa, tá, Celo? Então eu me permito a fala que não é sua, é minha. É uma burrice. É uma burrice, porque assim, falar de uma ancestralidade, então eles falam da mitologia grego-romana. E aí não tem nenhum problema. Né? Você falar de uma história, de uma ancestralidade de um povo que é importante, que faz parte de toda a criação, que faz parte de todos nós estarmos aqui no Brasil, tem esse temor. Né? É uma coisa que a gente estava discutindo e discuto sempre assim. A religiosidade é um religar. Perdão se eu estou falando muito. A religiosidade é um religar.
E é importante que, então, você religue como você acha que você quer. Mas o outro está religando do jeito que ele quer, e a minha forma de religar incomoda. Pô, a sua religiosidade é frágil, né? Então você vai. Sabe, eu não posso ver outra coisa que eu vou assim. Então não pode nem assistir o filme dos Vingadores, que tem o Loki, tem o Thor, né? Olha, isso é importante pontuar e também ponderar. Pense comigo. Quem são essas pessoas que estão atrás do balcão apertando o botão, sim ou não? Quem são essas pessoas que determinam quem entra e quem sai? Então, essas religiões, não é essas religiões, não é, digamos que seja, eu entendo, né? Eu não entendo que seja uma burrice e assim, seja uma estratégia mesmo de oprimir mesmo, de acabar, de aniquilar. Tipo, exemplo, você é de religião africana? Ah, tá bom, fica aqui para depois vem você. Aí vem outra pessoa que não dialoga sobre a religião, as religiões, que é uma pessoa neutra, mas quando você não declara, exemplo, quando você não declara que não tem nenhuma religião, o psique de quem está atrás do balcão apertando o botão entende que você é a máxima das religiões, né? Então você é adepto daquela religião. Você pode falar assim que você é ateu. Aí a pessoa repete, mas você confia em Deus? Sabe? Então, assim, já está massivamente, já está posto que essas religiões estão hegemonicamente autodeclaradas superiores nas literaturas e no texto social, que elas levam vantagem. Então, quando você declara, e ainda quando temos a melanina acentuada, o cabelo crespo, aí que no meu caso se torna muito complicado, porque eu acredito que muitas pessoas negras nesse país escravocrata chamado Brasil, né? É. E não é um lamento, Célio, falar, é um fato. E a gente supera tudo isso com a nossa escrita. Só que é um saco. Só que é essa questão que eu falei, burrice, que eu concordo plenamente, né? Você me escureceu. Essa estratégia burra, essa estratégia violenta, essa estratégia de apagar. Porque, assim, né? Se eu me declarasse negro, então você tem que fazer. Ah, não posso ofender ninguém, sabe? Uma outra coisa assim. E nós de outras religiões? E os das outras religiões que vê que ó, vai com Deus, vai lá e, e tem Natal. Eu não perco, né? Por existir Natal, existir Santa Brígida, eu não perco a minha religiosidade. Eu não perco, não rompe minha fé. É muito triste. Muito... Mas Vou te, continue. vou te citar só um exemplo para quem está assistindo, porventura vir assistir, fazer uma reflexão. Tem um jovem, um digital influencer, que eu agora não me recordo o nome dele, que ele estava cantando os contos de Exu no metrô de São Paulo. Então você vê a diferença do povo, o pessoal se entreolhando assim, achando estranho, e ele cantando lá em alto bom tom, e tá tudo certo, vivemos num país de livre arbítrio, né? É, o outro exemplo é quando se vai uma pessoal, deixando bem escurecido aqui, que não tenho nada contra as religiões, só estou aqui exemplificando um exemplos distintos. Quando vai-se pessoas das igrejas protestantes, principalmente das igrejas evangélicas, neopentecostais, todo mundo recebe a bênção. Essa é uma reflexão do dia a dia, do cotidiano, que um digital influencer viu. Eu falei, pô, que legal, bastante reflexão. Aí eu falei, já anotei para o planejamento, para a sala de aula, para quando eu estar em sala de aula, levar esse vídeo para a reflexão, o porquê dessa abominação dessa região de matriz africana. Que Sim. vivemos país massivamente povoado por pessoas negras, né? Quem sustenta esse país somos nós, que saímos para trabalhar de madrugada, pagar Não, imposto e sustentar as barganhas políticas que faz lá no Senado, nas plenárias aí. Então é isso. não, e principalmente assim, como disse o Januário, né? Dá para se contar a história do negro, mas não dá para se contar a história do Brasil sem o negro. É um fato, Não consegue, né? É um fato, é impossível. um fato. Então, é você entender porque, assim, contar a história do negro é o nosso trabalho, é isso. Me conta dessas produções que você faz nesse chão das escolas. Como que é isso? Como que é essa abordagem? Como é essa contribuição com as crianças, os adolescentes?
Essas abordagens no chão da escola é que existe a Lei 10.639, que essa é para trabalhar em cultura afro-brasileira e afro-indígena no chão das escolas, né? Mas muitas escolas, muitos gestores e muitos professores, agora com essa ascensão que estão ofertando formação, estão se cobrando mais essas formações e essa qualificação desses gestores, professores e profissionais no chão da escola. A parte que Celo Cardoso entra era para poder refletir de forma lúdica, utilizando atribuições da performance, de atribuições da oratória, para que esses, e também da narrativa constante e confrontante, para que esses profissionais da educação possam entender que a lei está posta, e a lei é para se seguir. Não existe lei, eu vou fazer, vou tirar uma foto e vou só no 20 de novembro, não. Então, assim, o meu trabalho é formiguinha. Trabalho com muita dificuldade. A minha sorte é a rede de amigos que eu tenho, onde eu passo. Eu já visitei mais de 17, 18 cidades diferentes, visitando cada cidade dessas, visitando 3, 4, 5 escolas. Então, assim, tá sendo um trabalho de formiguinha e também de uma plantação para uma colheita futura. E eu tenho tido muita sorte, tenho tido caminhos abertos que a minha escrita reflete e reverbera muito o cotidiano dessas crianças do chão da escola. Eu, como escritor, acredito que o chão da escola é o primeiro passo, o trampolim para o trampolim social desses alunos, dessas pessoas, e também é o primeiro passo para a negativação social imposta, que é encurralada, quem encurrala, né, essas crianças. Então, o meu papel, que eu sinto, a minha missão aqui é tentar quebrar um pouco desse paradigma dessa exclusão social que o racismo exclui e é muito dolorido. Com certeza, querido, com certeza. É demais. Você pode dar um trecho, dar um pedaço dessa sua escrita? Vou ler só um pouco desse livro aqui, Ana Luísa. Esse livro, Ana Luísa, é um conto que passa no chão da escola e que tem essa passagem na página 15 aqui, que tem um pouco. Ana Luísa é uma aluna de classe média, obviamente classe média baixa, porque a mãe dela é professora, e a Ana Luísa, de tanto ela ver a mãe estudar e ler, ela foi uma aluna autodidata, ela aprendeu a ler sozinha, de tanta mãe corrigir as provas que levava para casa dela, ela aprendeu a ler sozinha. Só que Ana Luísa é uma menina muito precoce, como tantos e tantas outras pessoas negras, que a idade, por exemplo, a idade é 3 anos, mas a cabeça, a preocupação já é de criança de 10, 8 anos, que o sistema nos obriga a evoluir, assim, abruptamente, né? Então, assim, um trecho do livro de Ana Luísa, Helena. As marcas do tempo impressas no seu corpo revelam a professora aplicada. Essa é a mãe de Ana Luísa. Por acaso do destino, fica a me perguntar se foi mesmo destino. Não se viu realizada no sonho desejante de adentrar os portões de uma faculdade de direito, tornar-se juíza e bater o martelo que faz seguir ou interromper fluxos de existência de pessoas na condição de ré, frente ao espetáculo de um júri, solene e atravessado de emoções paradoxais, culpadas ou inocentes. Aí Ana Luísa fala: deixarei isso nas memórias, voltarei a Helena, uma mãe que almeja realizar o sonho de protagonismo no tribunal por meio da sua primogênia, Helena, mais conhecida como Ana Luísa. Então, assim, esse sonho da professora Helena, que ela almejava se tornar juíza, ela depositava toda essa esperança na sua primeira filha, Ana Luísa. Então, assim, Ana Luísa já nasceu no ventre da mãe dela, com as obrigações sociais que era pensado pela mãe dela. Então, assim, nossos corpos negros, muitas das vezes, quando a gente está num momento de formação, o psique de quem está gerando já está se preocupando com o futuro dessa criança quando sair. Não que as outras mães não se preocupem, mas quando esse corpo, esse gene é um gene negro, a preocupação vem maior. Então, esse é um breve relato de Ana Luísa,
que ela fala, que ela narra, ela criança, ela narra como que a mãe pensava. É um narrador personagem pensante, um narrador existente que está no processo de crescimento. Esse livro é focado para os alunos da quinta, sexta, sétima, oitava e ensino médio. Por isso que tem essa complexidade de raciocínio, mas é bem gostoso de se ler. Legal, querido. Me dá o serviço. Como que eu posso adquirir? Dá o serviço para quem ficou interessado na Ana Luísa. Esse livro, eu já trabalhei com ele. Hoje eu estou na proposta de distribuir o PDF dele. Já tenho o PDF distribuído. Eu vou enviar para você, aí você distribui o PDF a seu bem querer, da forma que você puder. Esse livro já Perfeito, está livre para distribuição. perfeito, ótimo, ótimo. Então, assim, beleza, você me dando, vai estar nos comentários, vai estar na descrição o PDF desse livro para quem quiser baixar, adquirir, Luísa. Ana Luísa, agradeço muito mesmo, querido. Querido, vou pedir uma licença para a gente poder falar dos mais velhos, daquele nosso momento de falar dos nossos griots, de quem já veio antes, de quem pisou né? Pisou tudo isso para a gente estar aqui. E a gente vai voltar, né, depois dessa ligeira conversa, assim, para a gente começar a fazer, né? E aquilo que eu peço, né? Volto sempre a pedir, por favor, assinem o canal, né? Não deixe de assinar, deixe seus comentários. É importante esse comentário de todas e todos. E um griot que eu sempre já falei algumas vezes dele, ele veio como griot, e é importante sempre fazer essa homenagem, é o Lino Guedes, um escritor negro nascido em Socorro, interior de São Paulo. Não sabe-se muito bem se ele nasceu, mas o que está se acordando que ele nasceu em 26 de junho de 1897, né? Ele aprendeu suas primeiras letras em sua cidade de origem e depois foi para Campinas, onde se diplomou na Escola Normal Antônio Álvares. Desde muito jovem, iniciou pelo jornalismo, né? Escrevendo para o Diário do Povo, Correio Popular. Ele foi poeta, romancista, ensaísta, biógrafo, jornalista, colaborou com vários jornais da cidade e da região, né? E até, inclusive, da capital, São Paulo, na época, exercendo no Diário de São Paulo a função de chefe de revisão, foi redator, várias situações. A imprensa negra, né, ele atuou como editor-chefe de vários, e ele criou um jornal chamado Getulino, de 1923 a 1924. E esse jornal, né, quem está nos acompanhando, né, tem, né, um órgão de defesa dos homens pretos e que tinha como inspiração o Luiz Gama. Ele também, nessa época, né, ele escreveu um livro sobre o Luiz Gama, né, e tentou trabalhar numa homenagem homenagem nos 100 anos do nascimento de Luiz Gama, em 1930, para se fazer um busto que não conseguiu na época. E ele entrou em várias polêmicas pela sua opinião forte, pela sua posição forte, e principalmente porque ele foi um dos precursores dessa discussão sobre uma literatura negra brasileira, não se tem muitas fotos, por isso estou mantendo essa. Ele trabalhou muito forte com essa questão da literatura negro brasileira, mas principalmente ele trabalhava por essa possibilidade de ascensão, né, pelo estudo, por estar junto, participou do Clube Palmares, né, do precursor da Frente Negra, infelizmente ele não participou, e fez vários trabalhos, trabalhou como teatro, foi crítico de teatro, então ele teve uma ação muito importante e muito forte, né? Lino Guedes é uma das forças que, por um griot que bateu muita terra e que, graças a ele, a gente ainda está aqui. E é isso, né? Por favor, assine o canal, vamos lá, né? Deixe seus comentários, é importante a assinatura de todos para fazer essa coisa.
a gente rolar. Isso, Celo. Continue, por favor, querido. Conte essa sua história. E é isso, esse livro, Ana Luísa, é um potencializador de sonhos, porque a personagem Ana Luísa, ela é uma mulher negra, que ela começa a se reconhecer negra no chão da escola, a partir que ela se percebe que ela não é escolhida para os pares, os bailes das escolas, ela é preterida pelos jovens, né? Então, assim, toda essa constância que muitas pessoas entendem que é bullying. Ah, é só bullying, é porque ela é quieta, é porque ela não é. Ela não interage. Se a personagem, falando da personagem, agora transmutando para esse corpo aqui, se eu não tenho abertura para dialogar com as pessoas, automaticamente eu vou me retrair. Tem pessoas que têm essa desenvoltura, mas a maioria dos corpos negros, ela se retrai. Então, a personagem, voltando para a personagem Ana Luísa se retraiu. Ela começou a refletir que ela não era aquele, digamos, aquele dia, não era bem vista, não era bem aceita, era vista de longe, apesar de ser filha de uma professora, mas mesmo assim, sendo filha da professora, e tendo um acesso melhor da educação, ela não foi isenta de passar pelos processos racistas no chão da escola. A personagem. Agora, trazendo para o dia, para os nossos dias, quantos e quantos desses filhos, dessas filhas, dessas crianças, desses corpos negros no chão da escola não passam por isso? Por isso que o livro Ana Luísa, por onde eu passo, por professores que têm lido, que têm refletido, que têm trabalhado no chão da escola, ele serve como trampolim. É isso. E é uma crueldade que coloca nesses corpos jovens, corpos negros, porque o extrema nos obrigam a extremar. Ou ele é o melhor aluno, e isso também é terrível, que não permite nenhum vacilo. Então você fica numa questão que você tem que ser o melhor aluno em todo momento, ou você parte para uma bagunça séria, descarada, porque é isso que estão esperando de mim. Não estão esperando de mim a burrice, a violência, essa coisa. Então extremam muito isso, né? E isso tudo por uma defesa dessa chacota, dessa brincadeira, desse menosprezo que muitos e muitos fizeram. Ou até os dois, né? Você fica pulando entre o melhor aluno e aquele que não, você não pode falar um oi que dá porrada na cara e quer quebrar os dentes. Né? Então, isso é muito cruel que coloco para essas crianças. Assim. E E outra coisa, o tom, a paleta de cores é, é tido como norteador de decisões. Pense comigo. Se é uma criança que tem uma paleta de cor mais chegada na cor branca, todo o corpo docente reflete, faz reunião para refletir e procurar melhorias para tentar resgatar aquele jovem. Calma aí. Quando chega uma paleta de cor aproximada da cor preta, se reúne para expulsar esse jovem. Basicamente é isso. é, né? Não é basicamente, é formalmente e várias vezes multiplicado por esses 400 municípios aí da Bahia, 645 de São Paulo e os outros municípios do Brasil todo. Né? Infelizmente. Isso acontece. Isso acontece. Beleza, então você tem essa literatura com isso. E o que mais? Como, por onde andam as linhas, por onde andam as canetas do céu? Tem esse foi meu primeiro livro, O Circo Casa de Amor. Esse foi meu primeiro livro, Circo Casa de Amor. Esse livro é um romance regionalista que tem a personagem Joana, que tem Joana e seus três filhos. Joana é uma operacional do lar que trabalha também externo, né? Externamente em outros trabalhos. E Joana intercala dois, três trabalhos para poder dar conta da alimentação desses três filhos, né? Então, Joana é uma mulher, todos podem se imaginar que mulher é essa, né? Que se desdobra dois, três trabalhos, não preciso nem dizer o óbvio aqui, né?
dois, três trabalhos para arcar, né, com a responsabilidade educacional e social e alimentícia de seus filhos. Que muitas vezes essas mulheres negras é abandonada pelos seus companheiros, né? Então, assim, Joana não foi diferente. Então, esse romance trata muito sobre isso, sobre esse mulherismo, trata sobre dessa sustentabilidade familiar da mãe como os dois pivôs principais, que é mãe e pai, dentro de uma criação de três jovens. Então, esse romance é um romance que, na verdade, eu já li ele, eu escrevi ele, e quando eu leio ele, me dá vontade de chorar, né? Então, assim, eu não, na verdade, eu não gosto de ler nem de falar sobre o Circado de Amor. O nome é um nome emblemático, tem a capa desse, desse personagem, que é um palhaço aqui, né? E essa capa aqui se tornou como é que eu vou dizer, uma obra de arte, né? Foi estendida, então foi feito com pintor à mão, então tem um quadro de 1 metro quadrado, assim. Está posto na casa de uma pessoa que comprou esse quadro. Mas esse romance Circas de Amor é um romance muito. Também vou disponibilizar o PDF, já está livre para circulação também. Então, assim, aconselho quem puder ler. E se for mãe, tiver filho, e se for pai também, seria bom para refletir da importância dessa seguridade social que essas crianças merecem, né? Que tem pai e mãe e merecem passar por esse processo de crescimento mútuo, né? Nesse crescimento dessa colaboração mútua entre os pais. Com certeza. E qual foi a repercussão as devolutivas desse que você teve do circo? Também foram O do, emocionantes, assim? dos 5 casos de amor, É dos seus livros até agora que você apresentou, mas principalmente do circo. rapaz, a devolutiva do Circo Casa de Amor foi um choro, porque teve um lançamento desse livro Circo Casa de Amor na comunidade quilombola, não, num complexo educacional que recebe alunos de muitas comunidades quilombolas e um complexo da Batalha aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, né? Que foi promovido pela gestão municipal esse lançamento num núcleo educacional que recebe aproximadamente 350 a 700 alunos, na média. Então, foi um trabalho muito legal a coordenação aqui, a coordenação das relações étnico-raciais na cidade de Bom Jesus da Lapa, pegou esse livro e estendeu para as escolas trabalhar ele, né? Teve escola que performou a chegada de Bentinho no circo, e com Maria Fernanda, teve escolas que fez toadas de vaqueiras relacionadas narrando esse livro. Então teve outras escolas que performaram Joana chegando e administrando a casa com esses três filhos. Teve escola que fez uma releitura do livro, então assim a repercussão foi uma das melhores que qualquer escritor negro brasileiro poderia ter. Porque depois que passou tudo isso, eu conversando com os amigos do norte do estado, mais precisamente na cidade de Senhor do Bonfim, que fica divisa, fica perto de Juazeiro da Bahia, ali para vocês se nortearem melhor, uns amigos, né, da classe, da Academia Bonfinense de Letras, inclusive eu sou imortal lá da classe, né, aí repercutindo, a gente discutindo sobre, falando sobre livros, sobre lançamento, eu conversa solta, eu falei, olha, lá em minha cidade teve um livro, na cidade que eu nasci teve um livro, o meu livro que o pessoal pegaram, botaram para as escolas e fizeram um lindo trabalho que envolveu toda a rede educacional do município. Se não foi toda, foi 80, 90% da rede educacional do município. Aí um amigo falou, o mais difícil você fez, porque muitos escritores são conhecidos externamente para depois voltar para o interno, que é dentro da sua casa, para ser reconhecido. Você começou diferente. Esse trabalho só foi reconhecido pelas escolas na sua cidade, e depois você está trabalhando para você expandir esses processos seus de escrita para os outros municípios, para outras pessoas. E me fez refletir, foi um pouco que legal, eu fiz, foi importante esse apontamento, e foi muito, uma repercussão muito boa. Então, assim, é muito satisfatório quando eu saio aqui no centro, quando eu vou no mercado,
Tem alguém que fala assim, Celo Cardoso. Eu falo, ai, que legal. Aí vem falar do livro, você lembra de mim? Só que eu não, muitas das vezes eles crescem muito rápido, né? Já faz 3, 4 anos, então o rosto deles mudam, né? Mas façam assim, você lembra de mim? Eu falo, lembro. De onde? Com a escola? Então isso é satisfatório. E a devolutiva maior que eu recebo é que as pessoas realmente leram o livro. Porque para nós, escritores, o importante é as pessoas lerem o livro, refletirem sobre e devolver perguntas, ou e que isso, aquilo, então relatar que leu, que achou, que não gostou, porque a gente quer ser lido, a gente quer ser lido, e não reconhecido, a gente quer ser lido, entende? Então, é isso. Não, com certeza. É o que escrevemos para ser lidos. É isso. É óbvio, é isso, sim. Perfeito. Então eu peço, por favor, né? Todo mundo está assistindo, está vendo, abaixa o livro, abaixa lá e entre em contato com o Celo. Né? Deus fala assim: olha, é isso, olha, tá. Conte essa história. Mas principalmente, aí começar e voltar naquela campanha que para nós é para lá de importante, leiam autores negros brasileiros. Né? Como Verdade. a cidade, leiam os seus autores negros da sua cidade, mas leiam autores negros. Né? Porque a gente está falando dessa negritude, está falando dessa outra negritude, uma negritude brasileira, porque ser negro não é igual. E o Celo começou falando, como a Bahia é um estado muito grande, a Bahia não é igual, mas é a Bahia. É a Não Bahia. deixe de ser Bahia, né? E Sim, por outro favor. apontamento. E outro apontamento que, pegando um gancho aí, fazendo um adendo, essa pontuação que você fala com maestria, não só ler, mas também valorizar. Valorizar comprando a literatura. Eu encontro muitas pessoas por onde eu passo que falam assim: Uau, tu é escritor? Aquele uau assim, né? Que você fica assim, já sabe, né? O porquê. Aí eu respiro e falo: Não, eu consigo escrever. Ainda estou conseguindo escrever. Ah, uau, qual livro que você já fez? Nem escreveu, né? Qual livro que você já fez? Aí, olha, eu consegui escrever esse. É para doar? Pasmem. E a maioria dessas perguntas vem de pessoas que teve acesso à educação, que tem Uhum. pessoas que têm teve um processo educacional um pouco mais aconchegado, que sabe da importância de livro, que sabe quanto isso é caro trabalhar com literatura. Hoje, meus amigos e minhas amigas, tem muitas pessoas que falam que trabalhar com literatura é um hobby e uma loucura. Então, Tem pessoas que acham isso, tá tudo certo também. Mas, assim, não devemos desrespeitar com essas falas toscas, né? Quem escreve, quem vive de literatura, quem escreve de literatura. A gente escreve para o mundo, para tentar reverberar o mundo, para você poder refletir sobre o mundo que você está, mas também a gente precisa se alimentar. É isso. sim. Não, e é interessante falar, então vamos lançar um pouco essa conversa, que a gente vai entrar no Estante Preta, que fala de livro assim. O livro, ele nasce nessa cabeça da escritora, do escritor negro. Esse escritor negro leva, escreve um romance, uma série de poemas ou contos. Vai ter um revisor, que também come, esse autor também come. Vai ser alguém que vai fazer a capa, né? Que come. Vai fazer alguém que vai fazer a diagramação, que também come, precisa pagar as contas, tá, isso tudo. Aí vai para uma gráfica, e para aquela gráfica custa também, porque você paga o trabalho de muitas pessoas que comem. E aí pedir para doar é a mesma coisa. Você é marceneiro, você doa essa cama, né, que você fez. Porque não é só o seu trabalho, é a cama toda pronta que você fez. Verdade. Então, Exemplo aqui, ó. Esse foi R$ 10.000, R$ 10.000. Esse foi R$ 8.000, R$ 18.000. E esse aqui foi R$ 5.900, R$ 6.000 praticamente, com frete. sim, Então, esse aqui é um conto 40 poemas que eu não falei sobre dele ainda. Então, assim, literatura é muito cara. sim, sim. Mas Aí, aí as pessoas vêm dizer, ah, tem edital, isso, aquilo.
não só de edital, que se nós formos depender somente de edital, talvez eu não conseguiria publicar 3, 4 livros num ano, Não, certo? não. E eu É, consigo, até agora eu consigo publicar porque eu sou, além de escritor, eu sou vendedor dos meus livros. então é isso, é outra coisa que a gente tem que falar. É Porque outra nós, coisa. a escrita, e lógico, toda escrita, todo escritor, mas aí, nós estamos falando de escritores negros, nós estamos falando de escritores e escritores negros. Então é esse o assunto, que não é restritivo, mas é entender que a gente tem que fazer tudo isso, muitas vezes pagar, muitas vezes nós temos essas habilidades, mas não precisa, mas são pessoas. Eu faço, eu consigo fazer capa, eu sei diagramar, eu faço revisão, apesar que quando a gente faz tudo fica um problema, porque também o legal dessa literatura é estar junto. Você pôr Tá, para Ju? alguém ler, tá junto, tá em quilombo. E aí você também tem que vender esse livro, né? Porque não estão nas livrarias. Ah, qual livraria? Tá na Amazon, é um caminho terrível. Né? Na minha mão, você é mais barato, você tem que começar a fazer todas essas coisas. Né? Então, é um Isso. trabalho, não dá para doar. Né? Os nossos trabalhos não dão para doar. Podemos até fazer de graça quando a gente quer, mas não dá para Isso. alguém pedir. Né? Eu posso até fazer de graça, não há problema. Né? A gente E faz. outra, e outra. Geralmente, quando você. As experiências de compartilhar livro, que eu não eu uso nem esse meu vocabulário, doação, eu uso compartilhar, justamente para mim, para eu me posicionar psicologicamente e entender isso. Nos compartilhamentos de livro, que você pega e fala, compartilhando com você aqui, meu trabalho, as pessoas não leem, as pessoas jogam para lá e seguem a vida. Né? Daqui 2, 3 anos, quando alguém porventura vier pedir emprestado, a pessoa que vai ler, que vai perguntar, ah, é mesmo, aquele livro nem abriu do plástico e largou lá. E você perdeu a oportunidade de qualquer coisa barganhar ou trocar com alguém lá na frente. Então, assim, as experiências que eu tenho tido, não só na Bahia, mas no estado do Pernambuco, por onde eu tenho andado, é essa. Então, assim, quando compra, a pessoa lê. Agora, quando você doa ou compartilha, a pessoa não lê. A maioria das experiências não lê. Vamos lá. Né? Tomara que quebrem a nossa palavra. Querido, você vai voltar a falar desse seu livro de contos, porque nós vamos fazer o Estante Preto. Então, eu vou pedir para vou fazer o Estante Preto e depois você entra falando esse, tá certo? E aquele volta aquele pedido, deixe seus comentários, vamos lá, vamos conversar, vamos falar sobre isso. E o primeiro também é de alguém que já teve aqui, o Tom Farias, Toda a Fúria, que saiu pela editora Gutenberg. Toda a Fúria ele é uma história que se passa no Rio de Janeiro, segue a vida de Caniço, Eduardo Meirelles, um jovem de 16 anos que cresceu e vive à margem da sociedade. Caniço é um anti-herói, semelhante a Macunaíma de Maridade, que se aventura pelos trilhos do trem da calçada da Zona Sul e dos morros da cidade. Isso é muito importante, muito interessante, né? E aí, um dos. Baseado num artigo escrito por jornais do professor Eduardo de Assis Duarte, ele fala que toda a fúria se propõe a um retrato nu e cru do que compromete enquanto projeto de sociedade. Realiza extremos, com muitas passagens desse exposto, o propósito da denúncia que embasa esse texto. Nas precisas palavras de Paulo Scott, apenas o livro Romance contém um poderoso balanço sobre a permanente processo de fragmentação do projeto étnico delineado pela maioria da população, sobretudo para a parcela negra e indígena, estabelecendo como um enigma intransponível. Né? Ou seja, leitura obrigatória nesses tempos de crime organizado, a se infiltrar no mundo político e se figurar como verdadeira subversão das instituições. Toda a Fúria, Tom Faria, editora Gutenberg. Um outro é Poemas da Janela, autora Arleã Francilene Martins Dias, editora Dialética, selo Dialética Literária. Nós já falamos dele, né? É um livro rápido, né? Um livro com dois que os capítulos principais fala
o sagrado feminino e o sagrado masculino. A obra aborda amor, paixão, sexualidade, negritude. A poetisa, ela convida o leitor a mergulhar nas facetas dessa subjetividade, ou a faceta da subjetividade, refletindo o sentimento e as lutas diárias, né, das mulheres negras, que é importante se falar. O terceiro é Poemas Inacabados, de Esmeralda Ribeiro, editora Fêmea. O livro, é interessante, é estruturado em garantulhas, estesias e arte final. É um trabalho muito interessante. Através de seus poemas, Esmeralda explora temas como tradições de religião afro-brasileira, movimentos negros, emergência climática, autonomia, autoestima feminina. É muito interessante, muito importante, né? E aí até, segundo Fernando Moura, as linhas poéticas de Esmeralda Ribeiro também sugerem conflitos internos, derivados da dicotomia como liberdade, segurança, reconhecimento e validação. Esses conflitos enrolam em um mundo incerto, irregular, racista, que coisifica e desumaniza pessoas negras, reduzindo a números, né? Como declara no 17º poema, Estesias. Vale muito a pena, Poemas Inacabados, Esmeralda Ribeiro, editora Fêminas. E agora vamos ouvir, né, o Celo falar do trabalho dele, né, desse, desse livro dele. Pois não, Celo? E o meu último livro, que é Um Conto e 40 Poemas, Manhinha, Vivências e Poesia, é um complexo poético que relata muitas nuances negras, né? Então, esse livro que eu fiz em homenagem ao aniversário de 62 anos da minha mãe, que foi inaugurado na data do aniversário dela. Então, assim, foi um presente que foi para toda a família, inclusive, e principalmente para ela, que é uma mulher guerreira e guerreira não, uma mulher sofrida, né? Que ela não é Xena, né? Guerreira é Xena, né? Uma mulher sofrida que penou, né? Para criar 8 crianças. Então, assim, ela merecia uma medalha da Olimpíada por ela ter conhecido. Não só ela, mas ela e outras mulheres, né? Sobretudo negras. Eu vou ler um textozinho que é um verdadeiro tape audiovisual. Pandemia Preta. Ultimamente, após reflexões, tenho passado horas dos meus dias a ninar esperança. Olhei página de um livro que eu não quero ler, olho para meu cachorro, percebo a sua agonia para se livrar das inúmeras pulgas saltitantes em seu corpo peludo. Observo as postagens das pessoas nas redes sociais, retorno para o quarto, me deito na cama, cochilo, durmo e sonho. Sonho que 2020 já se passou. Os processos das vacinas se concluíram e que eu era feliz. Acordo todo molhado de suor, de tanto que corri no sonho. Corri tanto para sobreviver às inúmeras perseguições do meu povo periférico, sofre cotidianamente. Meu sonho foi muito real. Acordo e vejo os sirenes, cachorros latindo. Ouço o vizinho da parte de cima do morro gritar com seu filho, porque ele ainda permanecia na rua. Minha outra vizinha brigava mais uma vez com seu papagaio, que outra vez chegava embriagado, depenado e sem um dinheiro ganho do dia de trabalho. As lágrimas vieram aos seus olhos, imagino os dela. Percebera que não aguentava mais aquele cheiro de álcool e azoado nos ouvidos dos seus pequenos. Ao entrar para minha casa, passo por um corredor rente à casa do papagaio. Ouço sussurros. Não chores, mãe. Ele vai melhorar. Não chores. Ô, mãe, se você chorar, iremos chorar também. Não chores, pois estamos aqui. De repente, tudo se cala. De repente, ouço pisadas fortes, empurrões, gritaria e panelas ao chão.
cachorros latindo e as crianças na rua, em prantos, pedindo socorro. Estagnei. Ouvi o último golpe. A mulher, anulada pelo sistema, se retirou das opressões sem palavras. Foram todos embora com a mudança à mão. Brabeira, brabeira. Muito forte esse texto, né? Então, Não, assim, brabeira. são textos que relatam, né, essas nuances dos nossa, né, do povo preto periférico, que estão aí tido e é lido como a margem social, né? Sim, sim. Sendo e acontecendo isso. Legal. Bom, nós estamos terminando, já estamos terminando nosso trabalho, nossa conversa. Tchelo, queria pedir uma licença, não é aquela questão meio, né? Sem, e por onde andará essas suas letras de, de hoje para frente? Com esses livros, e lógico, virão mais, mas por onde andará as suas letras? De hoje para frente eu estou dando uma pausa na escrita, vou permear, vou andar por outros caminhos para poder dar uma respirada melhor, né? Porque trabalhar com literatura é muito desgastante. É um trabalho para corpos negros que é tido e é lido aqui nas cidades que eu permeio como um trabalho desfavorecido, desvalido. Então eu estou tentando respirar um pouco para me curar, para me voltar mais forte, né? Então, daqui para frente eu estou dando uma pausa. Na verdade, eu já comecei essa pausa de junho desse ano, dessa escrita. Não foi por falta de oportunidades, que eu tenho mais 4 livros prontos, só para falta mesmo é dinheiro para mandar para diagramação e publicação. Mas nas publicações eu dei realmente já dei e continuarei dando uma pausa, porque as escritas, não sei, as outras escritoras negras, a gente tenta externar uma reverberação social que muitas vezes o escritor, a escritora, ela age como esponja, né, social. Ela absorve toda a espuma social e transforma em flores. A gente consegue dimensionar e amaciar essas nuances que muitas vezes as grandes mídias tentam diminuir esses processos, e a gente chega lá com a literatura escrita e fala assim, é isso, está posto, que caminho você pode escolher, que caminho você vai ver, que lado você vai escolher seguir. Então a literatura, ela é perseguida, e principalmente a leitura, principalmente a literatura negra, mais ainda, porque se todos os nossos tiverem acesso e saberem da importância da literatura, o jogo vira, porque a literatura ela abre caminhos e abre mentes. Com certeza, querido. Vamos continuar. Peço licença, agora vamos naquele momento, né, daquela sugestão para assistir nesse nosso canal, lembrando que a gente ofereceu essa conversa muito importante para Dandara Suburbana, Bárbara Inês, a parceira Rosi Brasil e Sandra Regina. E aí relembrar uma conversa também saborosa, também instrutiva, com Dandara Suburbana, Carol, que está aí, forte, firme, trabalhando, fazendo todas as suas intervenções, mas ela teve aqui no nosso escurecimento e ela fez. E aí lembrar que vidas negras importam sempre. E é isso, querido. Quero agradecer sua gentileza, sua paciência. Muito obrigado. Né? Muito obrigado por ter cedido esse tempo, essa questão toda. E eu estou aqui, estamos para ajudar, para fazer essa Kizumba, onde você quiser publicar, como você quiser publicar, conte comigo, conte com a gente. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço você pelo espaço, pela interação maravilhosa, pela condução das perguntas, pela condução desse processo que foi muito respeitoso e muito saudades, muito saudoso, desde já. Vai deixar saudades.
Se tiver outra oportunidade em outro momento, a gente vai sentar e dialogar também do futuro lançamento, e eu estou à disposição Com também. certeza. Eu estou pensando em fazer uma roda, né? Gravar no nosso programa um sarau. E a negada declamando, e aí, de fato, você é convidado, querido. Muito obrigado, Beleza. viu? Axé, Ah, axé. axé. Salve todos. Até. Tudo de bom. Até.